No capítulo anterior. Bom dia, povo. Agora indo pro terminal pegar o meu busão pra capital. Creio que serão mais 5 ou 6 horas de viagem. Já estou em Tirana e eu vou no mesmo hostel que eu fiquei da outra vez, dar uma descansada e começar a explorar. E tá um calor insuportável, galera. Olha, essa aqui é a Praça Skanderbeg, que é a praça central, a praça principal aqui de Tirana. Esse homem aqui que está nesse cavalo é o Skanderbeg. Ali onde está esse prédio é o Palácio da Cultura, que é a ópera da cidade. Aquele prédio ali é o Museu de História Natural. E aqui no entorno vocês podem ver que estão construindo vários prédios. Olha só. Olha só como é que funciona os semáforos aqui, ó. Não é só o semáforo, o poste todo, ó. O vermelho aqui e ficou verde do outro lado. Bom, são 6h05 agora, mas eu vou voltar um pouco mais cedo. Como amanhã eu vou ter o dia inteiro, eu levanto cedo, tomo café e aí eu vou fazer o restante dos lugares que ficaram faltando. Fique com o capítulo de hoje. Bom dia, pessoas. Esse vídeo que eu gravei, não sei o que o cara estava vendendo, por que ele estava berrando. Eu sei que ele estava uns minutos berrando pela rua enquanto aquela caminhonete passava. A caminhonete está até parada ali na frente. Não sei o que era não, mas achei curioso. Agora vamos explorar com mais calma Tirana. Começar não tão cedo hoje foi um dia que me deu o luxo de dormir um pouquinho mais, tomar o café da manhã do hostel, que é muito bom. Aliás, quando vierem a Tirana, Mosaic Hostel, muito bom. Tem um café da manhã estilo buffet, então você pode comer à vontade, tem bastante coisa. Vou caminhar com mais calma, porque embora eu tenha bastante coisa para ver, mas não tem aquela quantidade de coisas que eu tenho que correr e fazer muita coisa. Dá para fazer com bastante calma. Já tive meu último dia aqui na Albânia. Eu falo com tristeza porque gostei muito desse país. Gostei demais daqui, me surpreendeu positivamente. Não tinha tanta expectativa da Albânia. Aliás, eu não sabia muito o que esperar da Albânia, né? Porque infelizmente a gente não encontra muitas informações na internet. A gente até vê pessoas que viajaram pra cá e tal, mas você não tem muita... Você tem que vir para sentir o lugar, a verdade é essa, né? E realmente gostei muito do que eu vi, muito mais do que eu imaginei. Vou caminhar em direção à Praça Skanderbeg ali, que basicamente é dali que eu parto para todos os lugares que eu tô querendo visitar. Quando vocês estiverem aqui em Tirana e precisarem sacar dinheiro, usem esse banco ATM Credins Bank. Ele fica aqui de frente para esse posto de gasolina, se o busão parou bem na frente, ó. Do lado desse ABI Bank. Esse caixa eletrônico ele não cobra taxa de comissão. Quando eu cheguei aqui no primeiro dia, eu gravei esse vídeo, só que provavelmente foi um daqueles vídeos perdidos. Ele fica nessa avenida que eu vou colocar o nome aqui na tela porque eu não me lembro. Acho que é Cavaies, uma coisa assim. E eu fui em vários ATMs e todos cobravam taxa aquela comissão de saque, né? Taxa por saque. O Raiffeisen Bank, por exemplo, que é aquele que eu saquei lá em Mostar, que não cobrava nada, aqui era o mais caro, cobrava 800 leques por saque. Tinha uns que cobravam 500, 400, o mais barato cobrava 350. Esse ATM aqui não cobra nada, você faz o saque e não paga a taxa. Então fica a dica aí para quem estiver em Atenas, ó. Viu uma bandeirinha da Grécia ali, pensei em Atenas. Para quem tá em Tirana. Caminhando aqui por essa avenida que eu falei, ó, achei um lugar aqui, parece um bazarzão, ó. É uma rua. Vamos dar uma caminhada por ela aqui. Eu vou virar a câmera assim de frente para não parecer que eu tô filmando diretamente eles. Aí vocês vão vendo por trás de mim. Ó, basicamente roupas, malas. Precisa comprar mala. Opa, as bikes aqui. Precisa comprar mala, roupa, ó. Meias, cuecas. Vamos dar uma caminhada até o final. Tô meio sem pressa mesmo. E vocês vão acompanhando comigo conforme eu for passando. Ó, tem cintos ali, eu acho que é, sei lá. Cosméticos, maquininha de cortar cabelo, secador, controle remoto. Tem até a taça da Copa do Mundo ali, ó. Será que a gente leva esse ano? Vamos ver. O time tá bom. Com flores. Ah, tem de tudo aqui. É tipo... Como é que chama ali em São Paulo? 25 de março.
Claro, bem reduzido, óbvio. E com 10 milhões de pessoas a menos também. Tapetes. Aqui tem lembrancinhas também. Quem quiser comprar uns imãzinhos de geladeira. Tinha uma outra lá atrás também vendendo. É compridinha até a rua. Tem, ainda vai até lá embaixo. Interessante aqui. Isso eu não tinha visto no GPS não. Não tinha marcado esse lugar. Isso que eu falo, às vezes você andando pela rua você descobre coisas novas, coisas interessantes, ó. Segue por aí, ó, o bagulho segue até lá embaixo, tá? Vamos ver até o final da rua, uma rua até bem comprida. Tem bastante lojinha, bastante coisa. Não vou ver preços, essas coisas, porque eu mesmo não vou comprar nada, mas quem quiser dar um pulo aqui em Tirana e ver essa rua, dá uma olhada. Às vezes pode achar alguma coisa interessante para comprar. Mas tem bastante loja, bastante coisa aqui mesmo. Tem até umas barraquinhas de fruta ali, umas pantufas, tem de tudo aqui. É bem legal, tênis. Vamos ver quanto tá um tênis para comprar um novo, já que o meu foi pro saco, né? Leia isso aqui em voz alta, rápido. Canta, moleque. Canta, moleque. Por isso que eu digo, a melhor forma de você fazer uma viagem, de fazer turismo, é andar pela rua. Tipo, ficar no hotel, tá? Quando você fecha um hotel que tem atividades dentro, tem piscina, tem hidromassagem, tem salão de jogos, tem um monte de coisa, deve ser legal, ok, bacana. Fazer tour guiado também, você entra no carro, o cara te apresenta a cidade, te explica, legal. Mas eu acho que o melhor turismo que tem é esse, é você ir pra rua. Bota a mochila nas costas, uma garrafinha de água, alguma coisa pra comer e vai passear, vai ver a cidade, vai conhecer. Você muitas vezes é surpreendido, você encontra coisas curiosas, vê coisas diferentes, descobre coisas diferentes. Em vez de entrar na praça, eu segui pela outra avenida, que é uma espécie de avenida principal aqui, e achei essa igreja aqui. Olha que igreja bonita. Mas que cacete de agulha. O povo aqui gosta de buzinar. Pô, eu vou tentar dar uma entrada. Ele tá aberta. Parece ser bem bonita. Por dentro deve ser mais ainda. Pertinho da igreja que a gente estava ali atrás, esse aqui é o Youth Park, né? Parque da Juventude, numa tradução literal. É um dos principais parques aqui Cara, que eu tô com Atenas na cabeça, ia falar Atenas de novo. De como é que chama? Tirana. Parece ser um parque grande. Tem um monumento ali que eu vou mostrar pra vocês. Ó, essa é a carinha do parque. É um parque, parece, pelo que eu li, bem tradicional aqui de Tirana. As pessoas gostam de vir aqui passear, tem... Ah, ele é bem grandão, ele vai até lá embaixo ainda. Esse aqui atrás de mim é o Monumento da Independência. Como eu já falei em outro vídeo, né? A independência da Albânia foi em 1912. E no ano do centenário, em 2012, eles inauguraram esse monumento aqui no Parque da Juventude. Não sei se são nomes de pessoas ali, não dá pra entender muito bem. Tem umas frases em albanês e ali a águiazinha de duas cabeças, que é o símbolo do país. Uma coisa curiosa que eu tinha reparado quando eu cheguei, olha essa moto aqui atrás de mim. Os caras aqui, no dia que eu cheguei em Tirana, tava chovendo. Eles usam essas capinhas na moto. Aparentemente não é fixo, é tipo uma capinha que você compra, coloca em cima da moto. No dia que eu cheguei com chuva, tinha várias usando isso, várias. Acho que o cara tá usando hoje por causa do sol. Mas eu achei bem interessante isso aí. Porque os caras não tomam chuva, né? Olha só. Interessante. Juntamente com 1 milhão de turistas que chegaram nesse mesmo momento. Esse monumento aqui chama The Cloud. Reja The Cloud. Foi criado por um artista plástico, um presente para a cidade de Tirana. É só uma estrutura que eu não sei exatamente para que serve, mas dizem que ela fica bem iluminada à noite, que à noite ela se acende, fica tudo aceso, é bonita, é mais pra... É design. Aí você pode sentar aqui e fica aqui, ó. As galerinhas, deve ser o Free Walk Tour. Ah, dá pra entrar lá dentro também, ó. Vamos lá. Ó. Aqui também, ó.
Aí tem toda a explicação aqui, mas meu albanês não está muito em dia, então... Olha só, pode ver que tem lâmpadas aqui, ó. Tem essas placas aqui e fica iluminado em várias cores. Alguns centímetros depois... Essa aqui atrás de mim é a Catedral de São Paulo, mas ela é uma catedral especial, ela não é uma igreja como qualquer outra, porque além de ser a Catedral de São Paulo, ela também é conhecida como a Catedral de Madre Teresa de Calcutá. Por quê? Bom, a história da Madre Teresa tem uma polêmica com relação à sua nacionalidade. Existe uma polêmica bem grande aí, uma disputa, mas isso é um assunto que eu vou falar em um outro vídeo oportuno. Mas dando um spoiler, ela era albanesa, na verdade. Muita gente acha que ela era indiana, porque Madre Teresa de Calcutá, mas não, ela mudou-se para Calcutá muito tempo depois, se naturalizou indiana, morreu lá inclusive, mas ela era albanesa. Inclusive ela sempre se declarou albanesa, ela sempre fez questão de dizer que era da Albânia. Mas isso aí eu vou explicar melhor num outro vídeo. E aí o que acontece? Como eu expliquei no outro vídeo, a Albânia proibiu durante o período do regime comunista, da ditadura, qualquer tipo de atividade religiosa no país. O país era obrigatoriamente ateu, as pessoas eram obrigadas a ser ateias. E aí, quando terminou, inclusive a própria Madre Teresa de Calcutá não podia vir à Albânia, ela foi proibida de vir ao país, ela só conseguiu vir ao país em 1989, 4 anos depois da morte do Enver Hoxha. E aí o que acontece? Depois que a Albânia saiu do regime comunista, que as religiões puderam ser liberadas, aí depois que voltaram com as religiões, o que acontece? A Albânia não tinha catedrais, não tinha muitas igrejas, tinha umas mesquitas islâmicas, é meio redundante falar isso, mas enfim, mas pouca coisa. Ela nunca foi, por exemplo, uma diocese. Eu não entendo muito dessa parte, mas eu estava lendo sobre isso. E aí em 1992 a Madre Teresa se reuniu com o então presidente do país, recém-eleito, Peter Arbinori, eu acho que é assim que pronuncia, eu tive que ler aqui porque realmente era bem difícil de saber o nome dele. Ela se reuniu com ele e tinha esse terreno, que era um terreno bem grande que pertencia ao Estado, como tudo ainda na época. E ela conseguiu, junto ao presidente e também ao arcebispo aqui de Tirana, ou da Albânia, conseguiu a liberação desse terreno para a construção da primeira catedral da cidade e também do país. Essa catedral foi dedicada a São Paulo porque, segundo a carta aos Romanos, São Paulo foi um cara que evangelizou de Jerusalém, cacete de agulha, de Jerusalém até a Ilíria, que era a região onde ficava a Albânia. Então, em homenagem a isso, dedicaram essa catedral a ele. E inclusive, durante a construção, a Madre Teresa, ela sempre andava com umas medalhinhas ela sempre dava medalhinhas para os outros. Ela rodeou o terreno da catedral toda com medalhinhas para, acreditando ela, proteger o terreno, para que o diabo não roubasse o terreno, segundo palavras dela. Bom, a construção começou e só foi concluída em 2001. E uma curiosidade que eu estava vendo também num vídeo é que, com a proibição das religiões, obviamente ninguém podia ter religião, e quando o país se liberou, aos poucos as pessoas foram tendo religião. Como o país já tinha uma certa maioria muçulmana pela influência da ocupação otomana no país, claro, os muçulmanos começaram já sendo maioria. Então o que os católicos fizeram para tentar atrair mais fiéis para a igreja? Todas as vezes, todos os domingos nas missas, eles distribuíam chocolate para os fiéis. Então quem viesse assistir a missa ao domingo ganhava chocolate, barras de chocolate, porque era uma coisa que não tinha na época do comunismo aqui. Como o país se fechou muito para o mundo, aqui não se produzia chocolate. Chocolate era uma coisa que vinha de fora. Então eles não comiam chocolate, foi uma novidade para eles. E claro, quem não gosta de chocolate, né? Aí pô, o cara sabia que vindo aqui na missa ganhava um chocolatinho, então eles começaram a digamos assim, catequizar as pessoas pela barriga. Agora eu vou ver se dá pra dar uma entrada ali. Inclusive tem uma imagem dela ali, eu vou mostrar pra vocês já. Vamos dar uma entrada lá. Ó, essa é a imagem da Madre Teresa que tá bem aqui, ó. Então, 1910 é o ano de nascimento dela. 2010, obviamente, centenário do nascimento dela, né? Eu não consigo entender muito bem o que tá dizendo, mas deve ser alguma coisa referente ao centenário da Madre Teresa. Vamos ver se dá pra entrar aqui na igreja, né? Embora eu esteja de bermuda e chinelo, totalmente errado.
Apesar que tá uma bermuda comprida, né? Mas vamos ver aqui. Eu não quis ficar falando dentro da igreja porque tinha gente rezando e tal, preferi respeitar. Embora entrou agora uma guia com um grupo ali que tá falando pra caramba. E uma coisa pra mostrar, ó, aqui na entrada, todos os dias às 9 da manhã tem missa em inglês e às 8 da noite tem missa em italiano. Se você estiver por aqui e quiser assistir uma missa e não entender nada de albanês, mas souber falar inglês ou italiano, sinta-se à vontade de vir nesses horários, ó, chegando mais grupos guiados. Uma coisa curiosa aqui também, ó, ali tá a igreja e bem aqui na frente tem esse túnel aqui, olha só, Wi-Fi free, inclusive chama Vodafone Túnel, Wi-Fi de graça. Tá vendo, ó, a Albânia é um país subdesenvolvido, pobre, mas que já achei alguns Wi-Fi liberados por aí. Tinha até na praia lá em Samil. Bom, seguindo da catedral, que é pra lá, até aqui esse terreno, aqui ficava uma espécie de uma atração de um dos pontos turísticos da cidade, embora meio bizarro, que era a pirâmide de Tirana. Essa pirâmide foi uma espécie de um mausoléu, de um memorial, de um museu que foi construído, dedicado ao ex-ditador daqui, o Enver Hoxha. Inclusive foi projetado pelos filhos dele. Ele foi inaugurado em 88, 3 anos depois, construído, melhor dizendo, em 88, 3 anos depois da morte do ditador, para servir de museu, embora ele nunca tenha tido essa função. Em 91 ele foi transformado em um centro de convenções. Depois disso ele teve várias utilidades, inclusive durante a Guerra do Kosovo ele foi a base da OTAN aqui na Albânia. Eles se instalaram dentro dessa pirâmide. Depois o lugar ainda virou boate, virou uma série de coisas e acabou sendo abandonado. Então era um prédio totalmente sucateado, que tinha o formato de uma pirâmide. Vou colocar algumas fotos que eu achei na internet aí. E estava abandonado, então estava cheio de grafite. Muitas pessoas inclusive escalavam a pirâmide, ficavam escalando para escorregar dela, para ver a cidade do alto. E aí em 2018, o primeiro-ministro daqui, o Ed Rama, aquele que eu falei no vídeo anterior, que era o cara que coloria os prédios daqui e tal, juntamente com uma construtora, criaram um projeto para transformar isso aqui num centro de capacitação de jovens, um centro de tecnologia, onde os jovens vão aprender robótica, programação, várias coisas, e serão vários lugares. Então a pirâmide foi demolida, começou em 2021 esse projeto, na verdade ele foi criado em 2018 e em 2021 começaram a tocar o projeto. E aí demoliram e ó, eles estão construindo, aqui deixa eu ver, ó, dá pra ver melhor, ó, tá vendo, estão fazendo vários prédios separados, vão fazer um desenho. Se eu achar um desenho do projeto eu coloco no vídeo aí, para remodelar o lugar, porque realmente aquela pirâmide estava uma coisa muito deplorável. Essa obra entra naquilo que eu falei de Tirana tá se tornando uma cidade cada vez mais desenvolvida, cada vez mais inovadora, né? Por isso que, como eu falei, ela foi chamada de capital inovadora da Europa. E eles realmente estão investindo pesado nesse tipo de coisa. Só aproveitando, bonita viatura de polícia aqui, hein? Aliás, tem uns carrão de polícia bem interessante aqui. E polícia aqui se escreve igual se escreve no Brasil mesmo, polícia. Só não sei se a pronúncia é a mesma, deve ser politia, provavelmente. O C aqui eles pronunciam meio diferente. E pegando o gancho da pirâmide, né, que eu mostrei pra vocês, ou da ex-pirâmide, tem um assunto também que é importante falar sobre a Albânia, que é o seguinte: vocês já devem, com certeza, todo mundo já ouviu falar na vida, todo mundo conhece as chamadas pirâmides financeiras, né? Que é aquele esquema que você entra e você tem que atrair mais amigos pra fazer parte do esquema, e quanto mais gente você atrai, mais dinheiro você ganha, e essas pessoas, enfim. Bom, todo mundo já deve conhecer alguém, algum amigo, alguma pessoa que caiu em uma pirâmide, que
se ferrou por causa de uma pirâmide, ou até ganhou dinheiro com alguma, sempre tem alguém que consegue. Mas vocês já ouviram falar num país que quebrou por causa de uma pirâmide financeira? Pois é, estamos falando da Albânia. Sim, meus amigos, a Albânia é um país que já quebrou graças a uma pirâmide financeira. E a história é bem complexa. Bom, para explicar melhor a história, vou pegar um pouco de contexto histórico. Como eu já tinha falado, a Albânia foi um país que ficou 40 anos, mais ou menos, vivendo um regime extremamente severo, duro, proibiu religiões, proibiu propriedade privada. E uma das coisas que também foram afetadas foi a parte da economia, porque, ao contrário de alguns países que são fechados, até mesmo a Coreia do Norte, enfim, aqui a população não podia ter nenhum tipo de ganho que não fosse o suor do salário. Nem mesmo loterias, que, como eu falei, eram permitidas em alguns países como a União Soviética, na época, a China. Aqui nem isso era permitido, nenhum tipo de investimento, poupança, loteria, rifa, bingo, qualquer diabo que fosse, que as pessoas tivessem algum lucro que não fosse exclusivamente do trabalho delas. Então não existiam instituições financeiras, não existia nada no país. Quando ocorreram as primeiras eleições presidenciais em 92, que o país finalmente começou a passar por transições políticas, econômicas, em 93 a Albânia tentou recorrer ao FMI, ao Banco Mundial, tentando empréstimos e tal. E obviamente que foram feitas exigências de que o país atendesse determinados tópicos, né, para que eles pudessem ter acesso a esse dinheiro. Entre elas, claro, uma política econômica bem rigorosa, privatizações, esse tipo de coisa que a gente sabe, né? A gente conhece bem do Brasil. Bom, resultado disso, a Albânia teve que recriar todo o seu sistema financeiro, o sistema bancário. Só que eles ficaram 40 anos sem saber o que era isso. Então, eles não tinham muita certeza do papel que essas instituições deveriam ter, como regulamentar. Não existia, eles não tinham experiência nisso. Então, eles criaram essas instituições, mas meio de uma forma caótica, bagunçada. E aí começaram a surgir algumas empresas que entraram no país e se registravam, mas eles se registravam não como bancos, apenas como instituições financeiras. E forneciam crédito, empréstimos para a população e até mesmo para partidos políticos, para o governo. E o governo, por outro lado, mesmo sabendo que essas instituições não eram regularizadas, meio que fez vista grossa, porque pensou, bom, a gente não tem nada no país, tem essas empresas que estão ajudando a financiar. Então vamos permitir que elas trabalhem, pelo menos elas vão fazer alguma coisa. Começaram a dar crédito para as pessoas nunca tiveram acesso a crédito, a nada disso no país, né? Os próprios partidos, tudo. E essas instituições começaram a fazer empréstimos, só que assim, num esquema meio de agiotagem, né? Cobravam taxas elevadíssimas. E essas empresas, muitas delas, começaram a apresentar áreas de investimento também. Eu acho que eu tô contra o sol aqui, peraí, aí tem uma sombra. Começaram a apresentar áreas de investimento para as pessoas. E esses investimentos eram naquele esquema que eles chamam de esquema Ponzi, que é a famosa pirâmide, né? Esse Ponzi foi o cara que, vamos dizer assim, inventou esse esquema, né? Foi um italiano, se não me engano, eu vi alguma história assim. E é basicamente aquele esquema, você atrai mais gente, eles vão te pagando rentabilidades fantásticas, absurdas. E isso começou a se proliferar cada vez mais no país. Eles davam 10, 20, 30, 50% de rentabilidade ao mês para as pessoas. E as pessoas começaram a pôr dinheiro nisso. Até que em 91, surgiu uma empresa chamada Vefa Holding Company, que foi fundada por um cara chamado Vebi Ali Musai, que supostamente diziam que ele era um traficante de armas, mas que ele criou essa empresa, e essa empresa basicamente investiu em tudo aqui na Albânia. Investiu desde grupos folclóricos, peças de teatro, times de futebol, empresas de turismo, patrocinava inclusive corridas de Fórmula 1. Tinha muitas corridas de Fórmula 1 que tinham as placas de publicidade da Vefa, uma empresa gigante aqui no país. E ele até costumava dizer que ele praticava o capitalismo humano. E essa empresa foi a principal financiadora de campanha do então presidente Salih Berisha e do Alexander Mekshi, que era o primeiro-ministro. Eles estavam concorrendo ao cargo. Então isso foi mais um motivo para que o governo começasse a fazer vista grossa, mesmo assim, já ficando aparente os problemas que isso poderia ter. Qual foi o resultado disso? A população da Albânia, cerca de 3 milhões de pessoas,
1,5 milhão de pessoas pelo menos entraram nesse esquema. E vou além. Quando o regime comunista acabou, as pessoas tinham os apartamentos que eram do governo, obviamente. E o governo, o primeiro governo eleito, doou para essas pessoas cerca de 50 mil apartamentos que estavam nas mãos delas. Eles doaram, deram a posse definitiva da moradia para esses moradores. E aí o que acontece? Muitas pessoas começaram a vender seus apartamentos, começaram a vender tudo que tinha, pegar o dinheiro que tinha guardado no banco. Pessoas que trabalhavam fora, como na Grécia ou na Itália, por exemplo, começaram a enviar todo o dinheiro para que os parentes que moravam aqui colocassem nesses esquemas, porque eles começaram a pagar muito bem. Bom, o FMI, o Banco Mundial, começaram a perceber que isso ia dar ruim, começaram a alertar o governo da Albânia. O governo da Albânia fingiu que não era com ele, porque eles também tinham interesse. Muita gente do governo tinha dinheiro também dentro dessas pirâmides, tinha até dinheiro público, inclusive dinheiro de governos, de prefeituras, de secretarias, que estava enfiado no meio desse esquema de pirâmide. E aí em 1996, um grupo norte-americano, não me lembro agora se eram do Banco Mundial, acho que do Banco Mundial, enviou emissários até a Albânia para alertar a população, para abrir o olho, porque isso ia dar problema. E aí começou a acontecer. No dia seguinte, a primeira empresa parou de fazer os seus pagamentos. Tem um detalhe que eu esqueci de falar, muito importante, aliás. Muito desse dinheiro era dinheiro de lavagem de dinheiro, de tráfico de armas. Por quê? Porque por conta da guerra da Bósnia e da Croácia, a ONU, eu já tinha explicado isso, a OTAN, né? A ONU criou uma resolução fazendo um embargo contra a Iugoslávia, de armas, de tudo. Então, como é que eles conseguiam contrabandear armas? Pela Albânia. A Albânia era um corredor, passar aqui pelo mar e entrava direto pela Iugoslávia. Então, muitas dessas empresas lidavam com contrabando de armas, com coisas desse tipo. Só que em 96, quando acabou a guerra da Bósnia, da Croácia, tudo que se resolveu, a ONU retirou esse embargo da Iugoslávia. E aí, obviamente, sem o embargo, não precisava mais dessas empresas. Então essas empresas começaram a perder a sua renda, né? Começaram a não ter mais esse dinheiro. E aí o que eles começaram a fazer? Começaram a pagar mais, aumentar a rentabilidade das pessoas para atrair mais gente para as pirâmides. Então começaram a chegar ao cúmulo de pagar 100, 200% de rentabilidade. E as pessoas foram pondo dinheiro. Só que era muita empresa envolvida. E aí, claro, como toda bolha, uma hora estourou. Aí veio esse grupo do Fundo Mundial aqui na Albânia para alertar a população, apertar, pressionar o governo e, consequentemente, as empresas foram percebendo que estava dando ruim e simplesmente começaram a cortar os pagamentos. Em questão de 4 meses, todas as empresas pararam os pagamentos. E aí, qual foi o grande problema? Quando a população percebeu que tinha perdido tudo, porque eles literalmente perderam tudo, a população se revoltou e foi para a rua quebrar tudo. E quem deveria proteger a população, que era o exército, a polícia, as forças de segurança, também não fez. Por quê? Porque muitos soldados, muita gente que era das forças de segurança, né, também tinha colocado dinheiro. Então os próprios militares se revoltaram e começaram a desertar e criar milícias para tentar derrubar o governo. E aí foi uma anarquia geral. O tesouro do país foi saqueado. Chegaram a roubar 3 milhões de dólares em dinheiro, não sei quantos mil dólares em reservas de ouro. Muita coisa foi saqueada. Milícias foram armadas em vários cantos do país e o país viveu uma verdadeira guerra civil. E o resultado disso é que, além do dinheiro que foi roubado, dos caixas, tudo, eles também roubaram 1 bilhão de munições e 600 mil armas das delegacias, dos quartéis, de todo lugar. E essas armas foram parar justamente na mão dos rebeldes, dos milicianos. Inclusive, essas armas, elas seriam utilizadas mais à frente na Guerra do Kosovo, pelos próprios rebeldes. Mas isso é um assunto por um outro momento. E o resultado dessa anarquia toda, que durou alguns meses, que terminou só com a renúncia do presidente Sali Berisha e também com a intervenção da ONU, que enviou tropas para cá, principalmente da Itália, que conseguiram controlar a situação.
O prejuízo total foi de mais ou menos 200 milhões de dólares, cerca de 2 a 3 mil mortos, não tem um número exato, e mais ou menos 5 mil feridos. E a Albânia levou muito tempo para se recuperar desse problema. Aí, claro, depois disso o país se reaproximou mais do Ocidente, teve ajuda do Fundo Monetário, do FMI, do Banco Mundial, enfim, e conseguiram mais ou menos aos poucos se reerguer. Enquanto eu falava com vocês, do lado desse prédio tem um pedaço aqui que dá pra ver a pirâmide. Só que eu não sei se esse prédio aqui é um prédio, provavelmente é um prédio do governo. Tinha uns caras na guarita ali, uns soldados, eles ficaram me olhando meio torto assim. Eu fiquei com medo de virar a câmera pra filmar. Ainda tem um pedacinho da pirâmide lá, mas eu fiquei com medo de filmar e os caras azedarem comigo, porque enquanto eu falava com vocês eu tava parado ali, notei que eles ficaram me olhando assim com uma cara meio estranha, então preferi não filmar. Se na volta eu passar por aqui, eu conseguir dar uma escapadinha, eu mostro pra vocês. Alguns momentos depois... Olha só, dando a volta no quarteirão, eu tava passando pela rua de trás ali. Se der a volta no quarteirão dá pra ver, aqui tá melhor, ó. Dá pra ver inclusive o projeto, aqui tem os... Ó, esse aqui é o projeto de como vai ficar a pirâmide, tá vendo, ó? Ela era assim, só que toda judiada, não bonitona assim. Bom, vocês devem ter visto. Essa MVRDV é a construtora que tá... Olha só. Olha, bem futurista, bem, um desenho bem... E ó, aqui deixa eu tentar ver, ó. Olha só, ali é o que restou. Acho que aquela obra que eu mostrei é uma outra obra, nada a ver, que tá ali atrás dela. Não era exatamente a pirâmide. Aqui eles estão reformando, ó. Tá vendo, ó? Essa é a pirâmide aqui, ó. É assim que ela vai ficar, ó. Aqui a visão é melhor, ó. Essa é a carinha da pirâmide aqui. Bom, e essa casa aqui na minha frente, que eu tô mostrando pra vocês, é a antiga casa do ditador aqui, do ex-ditador, né, do Enver Hoxha. Ele viveu nessa casa aqui, eu vou tentar atravessar, mostrar pra vocês. Inclusive eu consegui um Wi-Fi aqui liberado pra fazer a pesquisa melhor, e ó, essa aqui, ó, essa é a antiga casa onde ele viveu enquanto ele foi ditador aqui. Eu mostrei lá no vídeo de Girocaster, que era a cidade natal dele, a casa onde ele viveu lá na infância. E essa é a casa onde ele morou. Aqui, ó. Tem esse quintalzão aqui. Eu não consegui nenhuma informação se ela é usada para alguma coisa hoje ou não. Aparentemente não, tá fechada. Não sei se ela pertence à família dele ou não. Aliás, esse bairro que a gente tá, que tá aqui a casa do ditador, chama Bloku. Não sei se é a pronúncia correta ou se é Bloku, enfim. E é considerado o bairro assim mais chique ou nobre aqui de Tirana. É o bairro onde tem vários cafés, restaurantes, ó, tem uns hotéis aqui. Dizem que se você for morar em Tirana, por exemplo, seria o melhor bairro para morar aqui, o bairro mais valorizado. Muita gente inclusive se hospeda aqui nesse bairro, mesmo em hostels e tal, que dizem que é um bairro melhor. Embora, apesar que aqui em Tirana, eu tô fazendo tudo a pé, eu tô andando várias coisas, já tô um pouco longe da praça Skanderbeg e mesmo do meu hostel, mas é tudo bem acessível a pé, assim. As principais atrações, os atrativos ou as coisas que você tem pra ver não são muito longe umas das outras.